pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 24, versos 1 a 3. Esse é o primeiro sermão de uma série escatológica sobre coisas do fim. Então, vou ler o texto, depois eu vou explicar brevemente o meu propósito dos pregadores, dessa série, e depois a gente vai entrar em algumas questões desse texto. Hoje nós vamos só iniciar, vamos ler só os versos 1 a 3. Mas eu vou pedir que você sempre tenha a Bíblia com você, isto é, não só leia e guarde, não desligue o celular se você usa no celular ou no tablet, ou se você tem Bíblia de papel, não feche e guarde, porque nós vamos olhar para vários versos no decorrer do capítulo 24 e 25, para entendermos alguns argumentos da mensagem de hoje, tá? Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quando acontecerão essas coisas? A série que vamos tratar é sobre o discurso escatológico e o fato de eu, pastor Jailson e até o seminarista Matias, de quem eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, nós vamos todos discorrer um pouco sobre esse grande trecho, esse discurso de Jesus. O livro de Mateus, ele tem alguns discursos de Jesus. É como se Mateus tivesse reunido temas afins que Jesus disse em momentos diferentes do seu ministério e colocado num só bloco de ensino. Então, o mais conhecido deles é o chamado Sermão do Monte, dos capítulos 5 a 7. Mas tem outros discursos, e esse é o último discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. E ele trata sobre as coisas do fim. Quando você ouve a palavra escatologia, ela é derivada da palavra grega eschaton, que se refere ao fim ou a alguma coisa que é a última coisa. Então, é isso que trata esse discurso, sobre as coisas últimas ou as coisas do fim. E qual é o objetivo? Se eu pudesse dar um objetivo dessa série, qual seria? Esse é o objetivo. Não visa satisfazer a sua curiosidade por detalhes do fim ou responder a difíceis textos da Escritura. Por que eu quero dizer o que não é? Porque muita gente, quando a gente fala assim, vai começar uma série de escatologia, semana que vem nós vamos estudar Apocalipse. Ferve de gente. Isso normalmente traz interesse às pessoas. As pessoas gostam de temas assim, são muito interessantes. Eu sempre tive curiosidade. Ruim, usou a palavra errada. Eu sempre tive curiosidade, pastor. Esse não é uma série para satisfazer a sua curiosidade. Não é uma série para fazer você entender um pouquinho melhor alguns textos que você nunca entendeu. Eu falo, eu leio Apocalipse, eu não consigo entender nada, pastor. Você acha que o senhor vai me ajudar a entender? Não é o propósito principal dessa série. Embora isso possa acontecer em alguma medida, não é o propósito dessa série. O propósito dessa série é destacar como a expectativa correta quanto ao que Deus há de fazer molda a nossa postura presente. É fundamental que você conheça algumas coisas que Deus diz que vai realizar, que Jesus Cristo diz que vai realizar, para que você tenha então impacto sobre a sua postura hoje. Todos nós sabemos que aquilo que a gente espera de um futuro próximo ou distante molda nosso comportamento, a gente sabe disso. Se a gente sai de manhã para o trabalho e chega atrasado, você já fica angustiado pensando na bronca que você vai levar do chefe. Então a sua angústia presente é derivada do que você sabe que vai acontecer num futuro, próximo, mas futuro. Ou se você vai fazer aquela viagem de férias, você não está aguentando mais o trabalho, você fala assim, mas daqui a poucos dias a gente vai sair em viagem. Você até respira aliviado assim. Embora no trabalho a coisa esteja pegando fogo. Todas as vezes que você tem uma expectativa de alguma coisa futura, ruim ou boa, ela molda a forma como você conduz hoje. Se você tem medos, por exemplo, do que vai acontecer no mercado financeiro, você toma atitudes hoje por causa dos seus medos.
Então, a expectativa do que a gente tem do porvir sempre influencia a nossa postura. Essa é a necessidade que nós temos de conhecer o que Jesus quis que nós conhecêssemos sobre as coisas do fim. Então esse é o objetivo principal. Mas o nosso texto não é fácil. Ele tem algumas dificuldades e eu quero assim, resumi-las para vocês. E eu vou pedir que agora você abra a sua Bíblia e veja os versos que eu vou citando aqui. Olha só. A vinda de Jesus é iminente ou irá demorar? Tem momentos em que Jesus fala assim, 24:8 fala que as dores do parto, não é? É o início das dores, diz respeito dores do parto. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, é porque está perto de chegar. Então, início das dores, dá a impressão de que está perto, não é? Assim como o versículos 32 a 34 fala que todas essas coisas não deixarão de passar. Esta geração, vai tudo acontecer nesta geração, então está próximo. Jesus estava falando com os discípulos, e ele diz, tudo isso aqui vai acontecer nesta geração, prepare-se. Mas tem momentos do capítulo 24 e do capítulo 25, em que Jesus dá a impressão de que vai demorar. No versículo 6, por exemplo, ele fala que, olha, isso aí ainda não é o fim. Vai acontecer guerras, rumores de guerras, tal, mas ainda não é o fim. No versículo 25, que é uma parábola, ele fala que o noivo demorou a chegar, dando a ideia de que leva tempo para ele voltar. Então, está perto ou está longe? E o discurso de Jesus parece dizer que está perto e está longe. Não, Jesus, não dá para entender, está perto ou está longe? Ou está perto ou está longe, é assim que a gente raciocina. Então o texto apresenta algumas coisas que são difíceis para nós, essa é uma delas. Uma outra é, Jesus errou a previsão da sua volta ou ele não sabia? Porque no verso 34 ele fala que acontece nessa geração. No verso 36 ele fala, mas ninguém sabe, nem o filho. Mas peraí, vai acontecer nessa geração ou não sabe? Outra dificuldade do texto. Sinais indicam a volta de Jesus ou ela é inesperada? Porque se você fala de sinais, sinais apontam, né? Curva perigosa a 300 metros. Então sinais deixam você alerta de que está próximo. Mas tem textos da Escritura e o próprio discurso escatológico dá a impressão de que Jesus virá como ladrão, ninguém sabe. Mas peraí, dá para ter sinal ou ninguém sabe? As duas coisas parecem ser ensinadas no texto. Qual é a geração que presencia tais eventos? Será que é a geração lá de Jesus? Será que é toda a geração? Será que é a última geração? Eles ocorrem na época dos apóstolos ou são futuros? Então, essas dificuldades todo comentarista, todo estudioso da Bíblia reconhece. Ele sabe que não é um texto fácil. Tanto é que eu li um bocado para essa mensagem de hoje, porque tem pessoas com ideias muito diferentes, interpretações diversas. Esse não é um texto em que quase todo mundo concorda, é o contrário. É um texto em que muita gente discorda. E eu resolvi resumir duas tendências comuns e opinar sobre elas, tá? Então vamos para a primeira tendência comum de olhar para esse texto, de Mateus 24 e 25. A primeira interpretação a gente pode chamá-la de futurista, porque ela pensa só em coisas do futuro. O que seria uma interpretação futurista? Ela enxerga o texto falando quase que somente sobre acontecimentos futuros. Então sabe aqueles filmes escatológicos que você vê assim, ou livros que falam, por exemplo, da grande tribulação, de perseguição, de anticristo, de arrebatamento, tem gente que some e o ônibus sai desgovernado, sem motorista, porque foi arrebatado, né? E Jesus volta. Normalmente, as pessoas que escrevem livros assim, ou promovem filmes dessa natureza, estão olhando para esse texto e enxergando descrições de coisas futuras. A Bíblia fala em outros lugares da Escritura sobre esses acontecimentos. Portanto, nós não podemos desconsiderar e dizer que eles não vão acontecer. Mas será que essa é a melhor leitura do texto? Normalmente, quem tem o costume de ser bastante, de interpretar desse jeito, costuma gerar interesse nos ouvintes modernos. Por quê? Se eu falo assim, gente, eu vou explicar hoje sobre como é que vai acontecer o arrebatamento. Eu vou, mas não é hoje, tá? Vai num outro sermão. Mas se eu falo assim, sobre o arrebatamento, você fala, pastor, nossa, eu sempre quis saber isso. Sempre quis saber. Será que vai ser assim daqui a pouco? Quando é que vai acontecer? Normalmente isso gera curiosidade. As pessoas querem saber de algo porque provavelmente vai acontecer logo. Não é incomum a gente dizer assim, não, acho que agora está próximo. Porque você já viu como é que está o Brasil de hoje? Está muito perto.
É curioso, e a gente vai ver como outros fiéis de outras gerações também disseram isso. Mas não, Jesus tem que voltar, não é possível, porque olha como é que está o mundo. Então a gente tem que aprender como reagir às coisas que estão ao nosso redor, e o discurso de Jesus nos ajuda. Essa interpretação, claro, tem pontos que são positivos, mas eu quero destacar alguns problemas. Eu vou destacar apenas alguns deles. Primeiro, normalmente quem interpreta esse texto como sendo o futuro é muito zeloso por uma interpretação literal. Só que eles têm muito problema com a expressão esta geração, do verso 34, não é 24, é 34. Por quê? Porque se é esta geração que vai ver todas essas coisas, é esta geração de Jesus, dos dias de Jesus. Se é dos dias de Jesus, então não é mais o texto sobre nós. Mas se a interpretação deles é futurista, é sobre coisas que ainda vão acontecer, então o esta geração perde a sua força. Esta geração, a de Jesus, aí não dá. Como é que você interpreta o esta geração? O que eu quero dizer é que a leitura deles, ela gera uma contradição hermenêutica. Eles são zelosos por literalidade, mas eles não têm uma leitura correta da geração do verso 34. Outra coisa, essa interpretação minimiza a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo, o que gera confusão nos ouvintes. Como os discípulos poderiam pensar que Jesus utilizaria linguagem física aplicável a Jerusalém de seus dias e não estava respondendo à pergunta deles, a não ser que ele explicitasse? O que essa frase quer dizer é o seguinte: de acordo com quem acha que esse texto fala quase que só do futuro, parece que Jesus desconsiderou a pergunta deles. Jesus, quando é que vão acontecer essas coisas de não ter mais pedra sobre pedra no templo? É como se Jesus estivesse dizendo assim, deixa eu falar do que vai acontecer no futuro. Mas ele não estava respondendo do presente ali, ou do futuro próximo para eles. Então é como se Jesus não estivesse respondendo à pergunta dos discípulos. Inclusive alguns intérpretes dizem isso, que Jesus não se preocupa com a questão do templo e só foca naquilo que vai acontecer no futuro. Mas é muito estranho para os discípulos ouvirem coisas que têm tudo a ver com a realidade deles. Sair de Jerusalém, a gente vai ver no versículo, no capítulo 24, que fala de sair de Jerusalém, de fugir não no dia de sábado, ai das grávidas, das que estiverem grávidas no dia de perseguição e tal, e fala de linguagem que eles estavam acostumados e dizem, não tem nada a ver com vocês, isso vai acontecer milênios para frente. Os discípulos não entendem nada. Então essa é uma fraqueza dessa interpretação. Mas tem uma segunda interpretação, e é o oposto dela. A gente chama de preterista. Vamos lembrar aqui, língua portuguesa, né? Pretérito perfeito. A gente não usa muito essa palavra, mas diz respeito ao passado, não é? Então, uma interpretação preterista, ela olha para as coisas que Jesus disse no capítulo 24, como todas apontando para algo que já aconteceu. E o que seria isso? O texto fala quase que somente sobre a destruição romana de Jerusalém em 70, da era cristã, né? Da Anno Domini, como a gente diz, ou depois de Cristo, a qual encerrou a era judaica. Esse foi um evento muito marcante na história de Israel. No ano 70, o imperador Tito conduziu um cerco, né? Houve, na verdade, guerras desde o ano 66 até o ano 73. Mas um cerco em Jerusalém que gerou tanta fome que algumas pessoas contemporâneas, como um judeu chamado Joséfo, diz que algumas pessoas praticaram canibalismo de crianças. Tamanha situação desesperadora. Foi um momento em que a invasão gerou destruição total de Jerusalém e até, acidentalmente, um incêndio que acabou com a cidade e principalmente com o templo. Então as palavras de Jesus tiveram um cumprimento literal. Literal porque não restou pedra sobre pedra. Uma testemunha da época diz que quando começou o incêndio, como não era planejado, tinha tanto ouro no templo que os soldados romanos começaram a revirar as pedras para pegar o ouro que estava derretendo com o incêndio. Então não ficou pedra sobre pedra mesmo. Então esses autores, eles destacam uma coisa muito importante, quem tem uma interpretação preterista, porque eles mostram como muito do texto tem a ver com o ano 70 e com a destruição de Jerusalém. Essa interpretação supostamente respeita as referências temporais de Mateus 24. Lá fala, quando vocês virem, verso 15, vocês virem o abominável da desolação, então a ideia é de que eles iriam ver, seria algo para a época deles. Versículo 29 fala, depois dessas coisas, 34, esta geração. Então é como se Jesus estivesse falando tudo para aqueles que estavam ouvindo ali. Essa interpretação diz, está vendo? Faz mais sentido. Porque Jesus estava falando com aquela geração, aqueles que estavam lhe ouvindo.
E ela explica melhor, supostamente, os textos que parecem colocar que Jesus voltaria ainda na geração dos apóstolos. Tem textos em Mateus que falam assim que não vai passar essa geração até que o reino de Deus se manifeste com poder. Aí você fala assim, Jesus vai voltar nessa geração? A explicação deles é não, o ano 70, o juízo de Deus. É isso que o texto significa. Bem, essa é uma interpretação que também tem pontos positivos, mas eu quero destacar os seus problemas. Primeiro problema, ela fala de juízo apenas em um caráter local, porque ela fala de Jerusalém, Deus trouxe juízo sobre Jerusalém. Só que o texto não tem ênfase local apenas. Pelo contrário, nos versículos 29, fala de sol escurecer, lua não ter mais brilho, os céus são abalados. A vinda de Jesus é visível por todos, porque ela é como o raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então é a ideia de algo global e não só local. A interpretação preterista, ela reduz demais ao que aconteceu em Jerusalém, antes do que algo global. Segundo problema, a vinda de Jesus é dividida em duas, porque aí Jesus vem lá, num primeiro momento, e vem depois, quando tudo terminar. E não tem nenhum texto da Bíblia que dê a entender que existem duas vindas, depois da primeira, né? Ou que seria uma segunda vinda lá do A, segunda vinda lá do B. Não tem isso na Bíblia. Tá? A gente não acha base para isso. Terceira razão. Terceiro problema, a destruição de Jerusalém não foi encurtada por causa dos cristãos. Não há nenhum indício de que Deus teria poupado Jerusalém de ser destruída. Mas o versículo 22 fala que esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Então não bate muito bem essa frase com a ideia da destruição de Jerusalém. Além do que, eles dizem que quando Jesus Cristo se manifestou ali em juízo, destruindo Jerusalém, as pessoas saíram pregando o evangelho. Eles interpretam o versículo 31, essa visão preterista. O versículo 31 fala que Deus enviou seus anjos para juntar os fiéis de toda a terra. Eles interpretam dizendo assim, não, isso aí são os missionários que saíram para pregar o evangelho em todos os lugares. Só que não é verdade que o ano 70 despertou mais missões. Pelo contrário, o livro de Atos já tinha missão antes do ano 70, em que o evangelho foi levado por gente como Paulo e tantos outros para os lugares distantes. Então, essa visão também tem problemas. Por isso que eu quero propor algo que não seja nem futurista, nem preterista. E agora eu quero expor no restante do tempo aquilo que eu acho que é mais saudável nós entendermos desse texto, não só de hoje, mas do restante da nossa série. A expectativa messiânica dos apóstolos vai mostrar a necessidade de Jesus corrigir algumas coisas da visão deles. Deixa eu explicar. Olha o que Jesus está fazendo. Agora, sua Bíblia aberta, veja o que está acontecendo. Desde o capítulo 21, algo majestoso está acontecendo. Então eu vou só recordar para você, a gente não vai ler os textos. Desde o capítulo 21, começa algo majestoso, porque Jesus entra em Jerusalém na sua entrada triunfal. Lembra? Todo mundo, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. É o finalzinho do ministério de Jesus, antes da sua crucificação. E parece que Jesus vai ser finalmente rei, porque todo mundo está dizendo, Aí ele entra no templo, lá no templo ele cura pessoas, ele restaura, portanto, o propósito do templo, ele purifica daqueles que estavam usando o templo de maneira errada, ele critica escribas e fariseus e diz que eles serão alvo de castigo de Deus, faz o mesmo com os saduceus, fugindo das tramóias desses que eram inimigos de Jesus. Jesus, entre aspas, chacoalha ou apronta, mas não no sentido ruim, ele chacoalha o mundo de Jerusalém naqueles dias. Todo mundo fica tumultuado por causa de Jesus. E muitos dos acontecimentos do capítulo 21 em diante tem a ver com o templo. Olha como é que o capítulo 23 termina. Olha verso 37 a 39. Aí Jesus fala assim, ele viu que havia muita incredulidade ao seu redor e ele fala, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus então profere uma palavra de maldição, de juízo. Ele vai castigar. A casa de vocês ficará deserta. A ideia de castigo, de juízo. Então, isso prepara o ensino para o capítulo 24. Porque aí no capítulo 24, o que Jesus faz? Está vendo? Esse templo não vai ficar nada. É o juízo do qual ele estava falando. Jesus então vai quebrar com algumas expectativas dos discípulos. Deixa eu explicar por que quebrar com expectativas dos discípulos. Ele entra em Jerusalém, celebrado o rei, ele limpa o templo,
ele cura pessoas no templo, ele expõe os hipócritas. Você fala assim, vamos lá, Jesus! E aí você imagina que ele vai assim assumir o templo e agora ele vai ser o sacerdote, vai fazer o templo ser direito. Ele fala, não, destruiu o templo. Como assim, Jesus? Como assim? O templo? Justo o templo? Então, existem algumas coisas que chocam os discípulos. Tanto é que quando eles ouvem falar que o templo vai ser destruído, qual é a pergunta deles? Versículo 3. Jesus, então conta quando é que isso vai acontecer? A destruição do templo e um sinal da tua vinda. Porque para eles, tudo ia acontecer numa época só. Se Jesus está falando que o templo vai ser destruído, então eu acho que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. E aí Jesus faz uma coisa interessante. Jesus separa os eventos. Ele vai falar da destruição do templo no ano 70, as coisas relacionadas à destruição de Jerusalém, sem dúvida. E a gente vai ver isso no decorrer das mensagens. Tá? Ele vai falar disso. Mas ele não vai falar só disso. Ele também vai falar de um juízo final que Deus reserva para todos os homens. Então, é como se Jesus pegasse a frase dos discípulos, então conta quando vão acontecer essas coisas, destruição do templo e a tua vinda. Ele fala, opa, destruição do templo, vinda. Ele acrescenta profundidade. Ele pega uma figura bidimensional e ele acrescenta uma terceira dimensão. Para você compreender que tem coisa que acontece aqui, e tem coisa que acontece aqui. Então Jesus vai propor a eles algo que não é só preterista nem futurista, mas que contempla tanto acontecimentos que iam ocorrer logo naquela geração, quanto acontecimentos futuros. E um é figura do outro, é tipo do outro, aponta para o outro. Então Jesus vai descrever coisas que se aplicam a Jerusalém, a destruição de Jerusalém, mas que tem tudo a ver com o juízo que está reservado para o tempo do fim. Isso é curioso, porque isso acontece em vários lugares da Escritura. Eu já falei disso numa mensagem no ano passado, mas eu quero voltar a esse ponto rapidamente. O que Jesus demonstra aqui é aquilo que era próprio dos profetas. A gente chama de perspectiva profética em teologia. É a ideia de que os profetas, quando eles pintavam alguma coisa do que ia acontecer lá na frente, eles sempre pintavam de forma bidimensional. Eu até usei um exemplo num sermão anterior, do ano passado. Eu falei que era igual aquelas figuras do mundo egípcio, que todo mundo tem aquelas, não tem profundidade, né? As mãozinhas, os pezinhos, está tudo assim de lado. Não tem profundidade, é bidimensional. O que Jesus faz? Ele acrescenta profundidade. Aquilo que estava condensado, ele oferece uma nova perspectiva. Outro exemplo que eu dei é da cordilheira. Quando a gente olha de longe, dá a impressão de que um pico está do lado do outro. Quando a gente chega no primeiro pico, a gente percebe que o outro é distante. É que lá de trás parecia um do lado do outro. Isso é perspectiva profética. E Jesus faz isso. Porque os profetas faziam isso. Enquanto o Antigo Testamento apresenta as profecias como uma imagem bidimensional, o Novo Testamento acrescenta profundidade a essa imagem. Então Jesus vai ser o primeiro, por exemplo, que vai dar para eles a ideia de que, sim, o Messias veio, mas o Messias também vai voltar. Não é só uma vinda, mas duas vindas. O reino não vem de uma vez. Ele vem em estágios. Essa é a profundidade que Jesus Cristo vai acrescentar. Então, a palavra para vinda é a palavra grega parousia. Ela significa presença, aparição de alguém importante, uma presença de realeza, por exemplo. Jesus teria essa presença, mas essa presença, ela vem em estágios. Assim como o seu reino. Se para os fiéis do Antigo Testamento parecia que quando o Messias viesse ia resolver tudo, quando Jesus vem, ele não resolve tudo como eles esperavam. Mas o fim já começa. E ele começa a resolver tudo. Então isso é perspectiva profética. Eu quero dar 2 exemplos simples, mas para ajudar você a compreender como os profetas do Antigo Testamento faziam isso. Como eles mostravam tudo de uma vez só. Um exemplo primeiro de Joel capítulo 2. Eu tenho o texto aqui, então você não precisa abrir a Bíblia. Olha para o slide, isso vai te ajudar. Olha só o que Joel diz no capítulo 2, versos 28 e 29. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esse é um texto que Pedro lê no dia de Pentecostes para dizer, se cumpriu. E de fato, o espírito foi derramado. As pessoas falaram em línguas, alguns tiveram visões, e a ideia é que houve revelação mais plena
da vontade de Deus para o seu povo. Mas na mesma profecia de Joel, continua assim, ó. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Mas a gente não vê, embora esse texto esteja junto em Joel e seja citado por Pedro, a gente não vê isso acontecendo desse jeito lá em Pentecostes. Portanto, alguns intérpretes vão dizer, Joel está fazendo o quê? Ele está condensando coisas da primeira vinda e da segunda vinda numa figura só. Mas elas têm um cumprimento primeiro e um cumprimento posterior. Algumas coisas que acontecem ali na época da primeira vinda, no Pentecostes, logo depois de Jesus subir, e coisas que ainda vão acontecer lá na frente. Isso é perspectiva profética. Um outro exemplo, Isaías 13. Olha só, chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Isso aconteceu no cativeiro babilônico. Quem está profetizando isso? Isaías viveu antes da Babilônia conquistar a Judéia. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, chegou e conquistou a Judéia, foi isso aí, ó. Foi pavor, dores, terrível. O dia do Senhor, a ideia de um dia de juízo, estava próximo. Mas olha o que diz na sequência. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Na mesma profecia fala de abalos cósmicos que a gente não tem informação nenhuma que aconteceu na época da conquista babilônica. Mas é a mesma profecia. Ele falou no mesmo oráculo, as duas coisas. Isso é perspectiva profética. Era tudo pintado numa mesma dimensão. E Jesus e os apóstolos vão trazer profundidade. Por isso que, numa mensagem do ano passado sobre escatologia, eu introduzi um assunto que eu quero voltar agora. De que nós temos que aprender a viver a tensão entre o já e o ainda não. Isso é muito legal. Isso é uma das coisas ricas da nossa escatologia. E ela vai nortear algumas das coisas que eu vou explicar em mensagens posteriores. O que eu quero dizer por isso é o seguinte. Quando o Novo Testamento fala que os fins dos tempos, fala sobre o fim dos tempos, tanto aponta para coisas do porvir, quanto num certo sentido aponta para coisas que já começaram. Deixa eu exemplificar. A expressão fim dos tempos, ela só ocorre em 2 livros da Bíblia, do Novo Testamento. Mateus e Hebreus. Mateus usa a maior parte das vezes. Para Mateus, fim dos tempos é lá na frente. Hebreus, fim dos tempos acontece na cruz. Aí você fala, é na cruz ou lá na frente? Os dois. A cruz inaugura o fim dos tempos. Que começa uma nova era, a gente chama de era escatológica. Então, o Novo Testamento afirma tanto que o fim dos tempos já foi inaugurado, quanto ainda está por acontecer. Aí você vai dizer assim, pastor, desculpa, parece que é uma contradição. Ou começou ou ainda vai. Como é que é esse negócio? Já ou não? E aí a teologia reformada fala já e ainda não. E por que essa tensão é importante? Agora preste atenção. Tá? Na tensão, olha lá. Não é contradição, mas cria uma tensão que gera excitação, empolgação, alegria, expectativa, ao mesmo tempo que paciência. Olha que engraçado. As duas coisas são virtudes cristãs. Elas têm que estar presentes, mas a gente as entende normalmente como contraditórias. Se uma criança fala assim, ai, estou empolgado para o passeio amanhã, pai. Você fala, nossa, vai ser legal, a criança está empolgada. Então ela fala, tudo bem, é só amanhã. Eu falei, ixi, passeio aí não vai dar certo. Estou vendo empolgação nenhuma. Não é? Porque a gente não consegue entender paciência e empolgação no mesmo pacote. Mas as duas coisas têm que estar presentes em nós. A gente vai ver em mensagens posteriores que Jesus tem hora que ele fala assim, pera, não é o fim dos tempos ainda. Persevere, tenha paciência. Mas ele também quer que você fique empolgado, na expectativa, com paciência. Na expectativa, com paciência. É isso que a Escritura ensina pra gente. Essa tensão do já e do ainda não. Outra forma de descrever isso é despertar ou gerar segurança junto com vigilância. Também são duas ideias que parecem contraditórias. Se você fala assim, não, Jesus vai voltar, estou seguro, garantido, tranquilo. Você está seguro. Quem está seguro não vigia. Vigilância pressupõe algum tipo de perigo, ou alguma coisa urgente.
Mas as duas coisas têm que acontecer na vida do crente. Ele tem que estar seguro de que essas coisas vão acontecer, ao mesmo tempo que ele está vigiando o tempo todo. Segurança e vigilância. É isso que o já e o ainda não produzem na gente. Por isso que eu acho que a ênfase preterista ou futurista, ambas perdem a junção dessas características complementares. A gente precisa das duas. E eu espero que essa série ajude você a entendê-las. Para terminar, eu quero dizer coisas breves sobre o texto. Por que que Jesus fala da destruição do templo? Por que que Jesus, assim, parece que frustra os discípulos, né? Os discípulos, os outros textos paralelos, no caso de Lucas e de Marcos, que falam do mesmo passagem, mas registrado em outros evangelhos, dizem que os discípulos chamaram a atenção de Jesus do templo porque eles achavam o templo lindo. Afinal de contas, eles eram turistas em Jerusalém. Ninguém morava em Jerusalém, tá? Nenhum dos discípulos morava em Jerusalém. Imagina você chegar num lugar em que Herodes começou a construir décadas atrás, não estava terminado nos dias de Jesus, foi terminado posteriormente, mas tinha pedras que pesavam toneladas, que foram trazidas a quilômetros. Joséfo fala de medidas de pedras fundamentais que ocupavam a base do templo, de tamanhos assim absurdos, comprimento de 10 metros, altura de 3 e largura de 5 metros. Esse era o tamanho das pedras que solidificavam a base do templo. Então, para qualquer pessoa, mesmo em nossos dias, essa seria uma maravilha do mundo, não é? Seria um lugar para você fazer turismo. Você visitar e falar assim, que coisa linda! Pois os discípulos olharam e falaram assim, Jesus, ó! E Jesus parece que dá uma murchada neles. Tudo vai ser destruído. Vai ficar pedra sobre pedra. Por que Jesus faz isso? Vamos lá. Os discípulos expressam não só admiração pela construção suntuosa, que de fato era uma construção impressionante, mas um certo apego aos símbolos da sua religiosidade. Lembra que eu disse na liturgia que na época em que Jeremias escreveu Lamentações, ele falou assim, ninguém esperava que Jerusalém seria invadida. Porque todo mundo dizia assim, não, Jerusalém não. Tudo bem, as outras cidades de Judá até podem ser destruídas, mas o lugar que tem a casa de Deus, lá ninguém entra. Ah, não, Deus não vai deixar. Deus vai falar assim, aqui não, aqui é minha casa. Então o pessoal tinha uma falsa segurança de que Jerusalém nunca seria destruída. E os discípulos correm o risco de novo prezar o símbolo mais do que aquilo para o qual o símbolo aponta. Aquilo para o qual o sinal aponta. Eles estavam apegados aos símbolos da sua religiosidade. Esse mesmo apego ao templo físico estivera presente no Antigo Testamento, e por isso os judeus nunca imaginavam sua destruição, o texto de Lamentações que eu comentei. Os discípulos de Jesus então precisavam recordar tal lição. E o que Jesus ensina que é precioso para eles? E aqui vem a minha aplicação final. Jesus vai dizer assim, ó, isso aqui tudo vai ser destruído, mas teve um momento do seu ministério que ele falou, mas eu vou reconstruir. Esse templo, eu destruo, em 3 dias eu reconstruo. Todo mundo fala, que absurdo, olha só o que ele fala. Você vai destruir uma coisa que Herodes levou anos para fazer. Ele estava se referindo à sua ressurreição. Cristo prometeu reconstruir o templo em sua ressurreição. Isso foi usado contra ele, inclusive no seu julgamento. Falou, ele disse tal coisa. Era verdade, ele tinha dito mesmo. Ele disse que ia reconstruir o templo em 3 dias. Aí o pessoal zombou dele na cruz. Você que disse que vai reconstruir o templo em 3 dias, faz alguma coisa. Você não é poderoso? Pois o que eles não tinham entendido era o que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que ele era o lugar em que Deus habita. Paulo entendeu isso. Ele fala assim, aprove a Deus que nele residisse a plenitude da divindade. E corporalmente residisse a plenitude da divindade. Você já pensou parar diante de Deus? Não de um profeta de Deus, mas do próprio Deus. A sua plenitude, conversar com Ele. Uma das coisas que mais me tocaram no filme sobre a ressurreição de Jesus, que saiu nos cinemas há pouco tempo, é que o soldado romano, que é o personagem principal da história, quando ele se depara com Jesus, ele fala assim, eu não sei nem o que falar. Eu me entendi no lugar dele. Eu acho que eu não chegaria diante de Jesus e falaria assim, então Jesus, tenho tanta coisa para te contar. Não. Acho que eu diria a mesma coisa. Eu não sei nem onde começar, Senhor. Nem o que falar. Porque está diante da plenitude da divindade.
Jesus queria que eles entendessem isso. Ele é o templo. Então tudo aquilo que foi profetizado por Ezequiel, que haveria reconstrução do templo, não é um templo físico. Por isso nós não aguardamos a reconstrução de um templo físico em Jerusalém. Por favor, não dê ouvidos a quem diz, porque vai acontecer um templo novo lá em Jerusalém, vai ser uma coisa linda. Isso é um retrocesso na história da redenção. Deus não vai voltar para os símbolos de novo, depois que os símbolos já ensinaram as verdades maravilhosas e eternas. Seria a mesma coisa que fazer sacrifício de novo quando Cristo Jesus já morreu como nosso sacrifício. É um absurdo isso. Isso é não entender o progresso da revelação. É a mesma coisa que eu dei aula de escola dominical para adultos usando flanelógrafo. Essa figurinha de Jesus, lembra? Os mais antigos que usavam flanelógrafo. Né? Usar figurinha assim, dizer, ó, vou ensinar sobre Jesus para vocês. Para facilitar, eu uso as figurinhas. É um retrocesso. Não é isso que a Escritura nos ensina. Pelo contrário, quando o Novo Testamento vai falar de templo, ele fala assim, vós sois templo de Deus. Nós hoje somos a expressão mais gloriosa da habitação de Deus. Enquanto Cristo não volta, Ele quer que as pessoas vejam Deus habitando no meio do seu povo. Eu quero dizer para você uma coisa. O fim da história já chegou, mas ainda não. Jesus é o telos. Telos é a palavra grega para finalidade, fim, propósito de toda a história. Por isso que tudo no Antigo Testamento apontava para Ele. Se a destruição do templo apontava para Ele, sua reconstrução inaugura um novo tempo. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte. Nós vamos estudar aqui, não é só sobre coisas que vão acontecer. São sobre coisas que já aconteceram, já estão acontecendo e ainda hão de acontecer. O fim já começou. E é bom que você esteja empolgado com esse final. Minha oração é que essa série sirva para despertar alegria e empolgação em você. E não só satisfação das suas curiosidades. Vamos orar. Pai do céu, nós vamos começar, ou já começamos hoje, o estudo de um trecho precioso da Tua Palavra. Em que o Teu Filho abre os nossos olhos para entender algumas coisas do tempo do fim. Mas esse texto apresenta dificuldades e por isso nós pedimos o Teu auxílio no entendimento dele. Pedimos também que a boa compreensão do texto gere reações santas. Para que o Teu povo enxergue as coisas já tendo sido cumpridas em Cristo e ainda sendo cumpridas em Cristo, e que isso nos empolgue. Ó Senhor, desperta no Teu povo interesse. Para que as pessoas que aqui estão voltem e continuem a ouvir a Tua palavra nos próximos domingos. Que elas tenham tanto interesse em falar das coisas do fim, que elas chamem outros para ouvir. E que o Teu povo seja edificado ao saber das realizações do Teu Filho Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém.